Estamos de volta acompanhando as emoções da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Vamos para a última prova desta terceira etapa. Vamos aí para a final por equipes. 3 bolas e 2 arcos. A gente tem a lista aí dos países classificados para a final: Uzbequistão, Cazaquistão, México, China, Alemanha, Polônia, França e Turquia. Foram 9 aí disputando e o Quirguistão ficou de fora. O primeiro país a se apresentar nessa final aí, 3 bolas e 2 arcos, o Uzbequistão. Fechando a apresentação aí, o Uzbequistão, primeiro a competir nessa final de 3 bolas e 2 arcos. E abre bem o conjunto da casa, sem faltas graves. Começou um pouquinho ali nervoso, talvez por estar abrindo uma final e ter ficado sem medalha na final anterior. Na final anterior ficou apenas com o 4º lugar no conjunto de fitas, o conjunto simples. E agora entra aí um pouquinho nervoso no início, com algumas imprecisões, mas depois o conjunto foi bem redondinho, conseguiram finalizar ali bem direitinho, cumprindo os critérios nas trocas, cumprindo as colaborações e fazendo no geral uma boa apresentação. O Uzbequistão, que na classificatória ficou com 24.650, a terceira maior nota da classificatória nessa prova, e no geral conseguiu a medalha de prata, ficando atrás apenas da Polônia. E a gente
gente vê que o conjunto ele é composto por 5 ginastas, mas algumas vezes a gente vai observar ali no chorinho, que a gente chama, né, no Kiss and Cry, onde as ginastas ficam ali esperando as notas, às vezes 6 ginastas, porque cada país tem direito a inscrever 6 ginastas diferentes para o conjunto, onde 4 são fixas, 4 participam das 2 provas. A 5ª ginasta tem que participar do conjunto simples e a 6ª ginasta tem obrigatoriamente de participar de pelo menos uma prova, no caso o misto. O Uzbequistão consegue a nota de 24,30. É uma nota bem próxima do primeiro dia que ele fez, 24,650, mas eles abriram a competição, então fica aquela expressão de será, porque a gente não sabe, fica dependendo dos outros competidores que ainda estão para se apresentar. Conjunto do Cazaquistão já se preparando para entrar na final, 3 bolas e 2 arcos. Terminando a apresentação, o Cazaquistão. Vamos aguardar a pontuação da equipe cazaque. E faz uma apresentação um pouco melhor do que nas classificatórias, onde elas se classificaram em 7º lugar, com 22.400, mas infelizmente tiveram uma queda do aparelho, uma perda no elemento de troca. Então esse elemento de dificuldade da banca de DB, o elemento de troca no conjunto, todas as 5 ginastas precisam recuperar corretamente o aparelho. Quando uma das ginastas não recupera, a troca não vale para o grupo inteiro. Então, com isso, além de não ter a validade da troca, a gente tem a penalidade de execução. Isso, com certeza, vai comprometer a nota do Cazaquistão, que foi apenas o segundo a se apresentar, e o Cazaquistão fica aí dependendo da apresentação dos outros para saber se vai conseguir uma medalha, como conseguiu no aparelho fita, onde fez uma apresentação correta e acabou ficando com a medalha de bronze. E ali no sofá a gente viu, ali no Kiss and Cry, uma outra ginasta chegando, que é exatamente a ginasta que a gente falava anteriormente,
a chamada ginasta reserva. Essa ginasta com certeza competiu no aparelho simples, porque isso é uma regra, ela precisa estar inscrita na competição, participar de pelo menos uma das duas provas, e ela saiu no conjunto misto para dar lugar a outra ginasta. On the screen we see the highlights of Team Kazakhstan. Estamos aí aguardando a nota do Cazaquistão. A gente reviu um pouco da apresentação do quinteto cazaque. And numbers going up till 23.45. Pontuação de 23,45, ficando na segunda colocação. Uma nota, um ponto a mais do que elas fizeram na classificatória, mas já um ponto a menos do que o Uzbequistão fez como conjunto que se apresentou primeiro. E a gente ainda tem mais 6 outros países a se apresentar. Chegando o México. As mexicanas aí já preparadas para a disputa dessa final. Fechando a apresentação, a equipe do México. Com alguns erros capitais aí na apresentação do quinteto mexicano, Renato. Com muitos problemas desde o começo da coreografia. Elas já tinham tido alguns problemas na classificatória. Fizeram 22,050, passaram na 8ª posição.
mas agora também cometeram muitos erros e erros importantes. Logo no início da coreografia, uma das ginastas não conseguiu recuperar ali o aparelho, deixou de fazer um elemento de equilíbrio em penché, bem no comecinho. Depois uma outra ginasta no elemento de rotação também, outra dificuldade corporal, o pivô em penché, a ginasta não conseguiu concluir, fora as quedas do aparelho. Elas tiveram muitas quedas durante uma colaboração, quedas durante uma troca. Então elas tiveram bastante erros importantes que são gravíssimos, tanto na dificuldade quanto na execução, e ainda impactam a parte artística, que é uma parte que o México tem tentado trabalhar bem, tentado entrar nos componentes que o código, esse elemento de pivô, onde a ginasta da esquerda aqui não consegue completar. O México tentou com essa coreografia cumprir a parte artística do código atual, mas infelizmente as faltas de execução vão pesar bastante na nota, porque elas vão ter tanto a nota de dificuldade comprometida, aí mais uma queda do aparelho, quanto a nota de execução bem baixa. No momento de perda, elas também ficaram ali sem conseguir voltar para a coreografia. 0,40 de penalidade ali, 19,05 a nota. E a gente vê a execução 3,85, uma execução realmente muito baixa, mas uma execução pertinente em relação à apresentação que elas realizaram. Equipe atual campeã olímpica, China, indo para essa final aí de 3 bolas e 2 arcos. Vamos acompanhar as chinesas.
Grande apresentação, a equipe chinesa nessa final de 3 bolas e 2 arcos. Vamos aguardar então a pontuação da China. Esse conjunto é realmente um espetáculo. Ele é muito bonito, muito difícil, com momentos muito originais, muito interessantes. Infelizmente, a China cometeu uma queda do aparelho no elemento de troca. Vinha conseguindo realizar muito bem, por isso que a gente vê a expressão delas aí um pouco insatisfeitas, porque sabem que isso vai prejudicar a nota delas. Elas passaram com a maior nota na classificatória, 25.350, e agora, infelizmente, cometeram essa falta. Em outra troca, uma das ginastas lançou muito forte um dos arcos, mas a companheira conseguiu ali recuperar, fazer os critérios direitinho, mas infelizmente a queda do aparelho é uma falta grave, é uma falta que penaliza, como a gente já falou aqui diversas vezes, tanto na execução quanto na banca de dificuldade, onde ela deixa de ganhar esse exercício. Esse elemento, essa colaboração é muito bonita, muito difícil. Um passo de dança também muito bem cumprido aí, com um trabalho coletivo bem trabalhado. A China realmente veio com tudo, se aproveitando aí de um excelente momento em 2024, onde foi campeã olímpica, tentando manter o nível e permanecer aí entre os primeiros do mundo, também nesse ciclo de 2024 a 2028. Aí, ó, 24,95, assume a primeira colocação a China. Agora o conjunto da Alemanha nessa final de 3 bolas e 2 arcos.
Fechando a apresentação é a Alemanha. Nessa final de 3 bolas e 2 arcos. É mais um país aí com uma música homenageando o Brasil, a música do filme Rio, já de olho aqui no Mundial. Mas infelizmente a Alemanha com muitos problemas, muitas quedas do aparelho, principalmente a bola, que acaba ali quicando e rolando para longe da ginasta, que faz com que ela perca mais tempo para recuperar a bola, a recuperar o aparelho e retornar para os exercícios que tinha proposto. Além disso, tem todas as perdas que a gente já falou aqui durante a transmissão, da dificuldade na execução, o impacto que acontece no artístico. Então, infelizmente, o momento aí no replay, que uma ginasta vai fazer um rebote da bola no corpo, mas ela não consegue recuperar o aparelho. Por sorte, a amiga dela, a parceira, conseguiu recuperar ali rapidinho, não foi para muito longe, elas conseguiram retornar para a série, mas o impacto que esses erros, essas faltas graves com perda do aparelho causam na nota do conjunto da ginástica são muito grandes. A Alemanha tinha conseguido se classificar com 23.700 em 4º lugar, mas agora com certeza vai ter um impacto aí na sua nota por conta dessas perdas do aparelho. Ainda teremos aí a Polônia, a França e a Turquia fechando a competição de 3 bolas e 2 arcos. E mais um momento onde a gente vê 3 ginastas realizando a colaboração. Uma ginasta apenas não conseguiu recuperar o aparelho, mas essa colaboração toda é invalidada. O que as outras 2 primeiras ginastas realizaram, né? Elas conseguiram recuperar o aparelho sem as mãos, com critério direitinho. Essa colaboração por inteiro vai ser invalidada porque uma das ginastas não conseguiu recuperar a bola. Então, além da penalidade na execução pela perda do aparelho, elas deixam de ganhar esse elemento de colaboração, que é um elemento da dificuldade do aparelho na série de conjuntos. A transmissão não mostrou ali a nota no caractere, mas a nota está de 22,40 para a Alemanha. 1,30 menos do que elas fizeram na classificatória. Time polonês agora nessa final. Ella está aquí. Ya ha llegado. Ábranle paso. Ella no es de ningún lugar en particular, pero sabe bien de dónde viene y sabe bien a dónde va. Abran paso a esta mujer. Su fuerza es su raíz, su historia, la que la sostiene cuando pierde el camino, cuando no sabe dónde ir. Abran paso a su fuerza, que es la fuerza de su madre, la fuerza de su abuela. Si andas buscando un lugar para ser libre de aquello tan doloroso,
Fechando a apresentação, o quinteto polonês, nessa final aí de 3 bolas e 2 arcos. E faz uma excelente apresentação a Polônia. Algumas trajetórias imprecisas, mas sem nenhuma queda, sem nenhuma perda do aparelho. Ali no finalzinho da coreografia, nos últimos 20 segundos ali, eu achei até que uma das ginastas fosse perder a bola. Ela teve que se deslocar muito para recuperar o aparelho. Ela ia realizar 2 rolamentos, 2 cambalhotas para frente, e ela acabou abortando para poder correr e não deixar que a queda do aparelho acontecesse. Conseguiu ali salvar, evitou a perda do aparelho, que poderia fazer com que elas perdessem também a colaboração, e conseguiram no geral fazer uma boa apresentação. A Polônia, que foi a campeã geral no evento, no somatório das 2 provas, conseguiu a maior pontuação, e na prova de fita, na final de fita que aconteceu mais cedo, conseguiu a medalha de prata, ficando atrás apenas da campeã olímpica da China. Um pouco mais aí da apresentação da Polônia nessa final. Já tem a França e em seguida, fechando aí a participação, a Turquia. De troca, onde as 5 ginastas trocam os aparelhos. Uma das ginastas, para recuperar o arco, teve que se deslocar. Então a gente considera isso uma trajetória imprecisa, mas acabou evitando a queda. E aí um momento muito bonito da parte artística. Outro elemento de troca, onde todas as ginastas realizam... esse foi o elemento que eu falei, que a ginasta fez a primeira cambalhota, lançou muito para frente, abortou a segundo rolamento para frente, mas conseguiu mesmo assim recuperar a bola, salvou ali o aparelho, evitou a perda. Elas acabam perdendo alguns critérios na colaboração, mas não perdem o valor todo e não tem a penalidade de perda de execução, apenas de trajetória imprecisa. É uma trajetória imprecisa importante, ela se deslocou muito, então ela perde meio ponto ali, mas ela garante o valor da colaboração na dificuldade corporal. Vamos aí a pontuação da Polônia, 25-10, assume a liderança o quinteto polonês. E supera aí a China por 0,15. Realmente a China tem um conjunto com uma dificuldade muito elevada, mas cometeu um erro, uma queda do aparelho que prejudicou a nota da atual campeã olímpica. Quinteto da França agora.
apresentação aí, equipe francesa. E faz uma boa apresentação no geral a França. A gente vê que elas saem aí satisfeitas, bem mais cravadinhas do que na série de fita, onde elas cometeram bastante erros, acabaram ficando com uma nota muito baixa, 17.950, e agora conseguiram cumprir muito bem, sem quedas do aparelho, sem faltas graves, conseguiram cumprir as dificuldades corporais também muito bem. A França conseguiu se classificar para esse segundo conjunto com 22.450 em 6º lugar, e agora faz uma boa apresentação nessa série de arco e bola. A gente vê que a expressão que elas saem é completamente diferente de como elas saíram na série simples, onde elas cometeram muitos erros e agora saem satisfeitas aí. Esse momento aí dessa colaboração, onde 3 ginastas acabam realizando 2 estrelas e recuperam o aparelho com a ajuda de outra parceira, é bem interessante, e elas conseguiram realizar ali muito bem as 3 ginastas que fizeram esse elemento, que é de bastante dificuldade. Por enquanto a Polônia lidera com a China em segundo, o Uzbequistão em terceiro. Depois aí Cazaquistão, Alemanha e México. Vamos aí a nota da França. Francesas na imagem, vamos aguardar aí a nota, que chega com 24,20, 4ª colocação para a França. Ficam ali um pouquinho atrás do Uzbequistão, que fez 24.300 e por enquanto está em terceiro lugar. Mas para a França já foi uma excelente apresentação, onde ela subiu quase 2 pontos a nota da classificatória. A última equipe a participar nessa final de 3 bolas e 2 arcos, a equipe da Turquia.
Fechando a apresentação, a Turquia, e fechando também a competição. Vamos aguardar aí a pontuação da Turquia para o resultado final de 3 bolas e 2 arcos. A Turquia só se classificou para essa final, acabou no primeiro dia tendo muitos problemas com o aparelho fita, ficando atrás até do Quirguistão. A gente vê ali uma ginasta que parece que está lesionada ou não está se sentindo bem, as outras parceiras, as outras meninas do conjunto ajudando ela ali a se colocar no kiss and cry, ali no chorinho, né, que a gente chama, no sofá, para esperar a nota. Vamos aguardar para ver se ela se encontra melhor. E a Turquia, no geral, faz uma boa apresentação, também sem quedas, mas com muitas trajetórias imprecisas ainda. As ginastas tendo que muitas vezes correr atrás do aparelho para salvar o aparelho, tanto nos elementos de troca quanto nos elementos de colaboração. Num dos momentos, uma das ginastas precisou pisar fora da área delimitada, né, desse tapete, para poder salvar um aparelho que foi lançado muito forte para ela. Isso compromete um pouco a nota da Turquia, mas já consegue fazer uma apresentação melhor do que se apresentou no aparelho fita na classificatória. A Turquia que vem conseguindo se classificar para finais nessas etapas de Copa do Mundo. Participou de Sófia, se classificou no conjunto misto, participou de Baku, acabou se classificando nas 2 provas e tem conseguido aí bons resultados. 23:30, sexta colocação para a Turquia. E ali a penalidade 0,30, que é exatamente a ginasta que teve que pisar fora da área para conseguir recuperar o aparelho. Com isso, o ouro fica com a Polônia, com 25,10, né? A China fica com a prata, 24,95. E o bronze com o Uzbequistão, 24,30. A gente tem uma troca aí nos 2 primeiros lugares, já que no arco, na fita, a China foi a grande campeã e a Polônia em segundo lugar. Agora a Polônia fica com o primeiro e a China com o segundo. E no terceiro lugar a gente tem a troca do conjunto do Cazaquistão, que foi medalha de bronze no conjunto simples, e agora o conjunto da casa, o conjunto do Uzbequistão, conseguindo a medalha de bronze no conjunto misto arcos e bola. Umas imagens da apresentação da China, que ficou na segunda colocação. Atual campeã olímpica, nessa prova aí não conseguiu superar a Polônia, que fez uma apresentação melhor. Portanto, está fechada essa terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, temporada 2025. Próxima etapa entre os dias 18 e 20 de julho em Milão, na Itália. Fechando aí as etapas da Copa do Mundo 2025 antes do Campeonato Mundial. Você vê ali a classificação final, Polônia em primeiro, a China em segundo e o Uzbequistão na terceira colocação nessa prova de 3 bolas e 2 arcos. Agradeço aqui a Renata Teixeira, para você que esteve conosco até agora. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Tá na GR, tá no coração, tá no Sport TV.